Oi, pessoal, boa noite. Estamos escutando aí? Boa noite, professor. Estamos sim. Beleza. Bom, hoje fazer uma aula mais rápida. Professor, Oi, com licença, boa noite. boa noite. Poderia comentar algo rapidinho sobre a prova com o senhor? Sim, pode falar. Eu esqueci de falar no começo da aula passada, mas eu não sei se foi comentado no final. Só uma coisa, na prova, durante a lista e durante as aulas, boa parte das formas, na verdade, quase todas que estavam lá, você já desenvolveu. Então, tem problema se eu usar ela diretamente, não desenvolvi pela lei de Biosavati? Não, eu acho que não. Eu não tenho nenhuma que eu pedi especificamente para desenvolver. Pedi? É que eu lembro não, porque, por exemplo, a da Expira já tinha, você fez durante a aula, a do Fio você já fez durante a aula, se eu não me engano, o campo do momento de polo você já fez durante a aula, então eu já usei essas fórmulas direto. Algumas também foi feito durante a lista. Não, eu Tá acho tudo que bem? era mais para ver se vocês sabiam o que tinha sido feito, estavam acompanhando o curso, saber que já tinha feito lá. Não Não, era bom, o que pediu ter que desenvolver, não. ainda bem, então. Eu só queria confirmar isso mesmo, então, obrigado. Não é nada. Eu não consegui fazer a primeira prova, mas pelo menos essa particularmente eu achei justa até. Acho que eu consegui fazer, eu consegui entender bem a prova até. Porque a primeira prova vocês reclamaram, né? Estava um pouco difícil e tal. Aí eu fiz uma mais baseada no que estava exatamente como estava na aula, só Eu para ver tava se com um pouco vocês compreendiam os temas que estavam sendo tratados. Eu tava com um pouco de medo da matéria, porque a primeira parte dela, acho que eu tava com muita dificuldade, mas a segunda parte eu tirei um tempo mais para estudar, eu acho que eu entendi bem até, eu tô com menos medo da matéria. Ah, que bom, cara. Então é isso que eu Mas, queria comentar mesmo. Obrigado, professor. nada. Bom, pessoal, vamos começar a aula. Hoje eu vou fazer uma aula curta, que eu não consegui desenvolver até onde eu queria essa matéria aqui para a aula de hoje, então eu vou pôr na matéria de quarta. Tá? Bom, na última aula, o que foi a coisa importante que a gente começou a ver? Foi a força eletromotriz. A gente já tinha visto isso? Já. Só que a gente viu também a lei de Faraday. Então a gente viu a mesma coisa de dois jeitos. Eu não sei o quanto vocês perceberam o que essas coisas têm em comum. Então, até caiu na prova, né? Eu coloquei uma plaquinha lá, viajando num campo magnético, e ela polarizava, que é basicamente por o que a gente chamou do efeito Hall, né? Então a gente tinha que a força magnética, por exemplo, essa barrinha, ela está viajando dentro de um campo magnético, na região de um campo magnético. Para simplificar, a gente pode pôr que esse campo magnético é constante, ela viaja com velocidade v, tem esse comprimento L. As cargas que estão aqui dentro, o que elas vão sentir? Elas vão sentir uma força magnética, que a gente pelo menos chamou de força magnética. Então, ó, o equilíbrio dessa configuração de forças, né? Porque a força magnética vai empurrar as cargas positivas para um lado e vai ficar ou a carga negativa para um lado, né? Se for um condutor clássico, vai empurrar as cargas negativas para um lado e vai ficar um saldo de carga positiva do outro lado. Isso cria um campo elétrico. E esse movimento vai ocorrer até atingir o equilíbrio. Né? Por exemplo, se a hora que eu entro na condição no campo magnético, isso se forma, ele atinge o equilíbrio muito rápido, esse movimento das cargas. Se a velocidade manter constante, as cargas param de se mexer logo. Então elas ficam separadas e elas param por quê? Porque eu crio um campo elétrico que se opõe, gera uma força elétrica que se opõe à força magnética. Então esse movimento
O equilíbrio é atingido quando a força de Lorentz fica nula, que é o quê? A soma da força elétrica mais a força magnética. A hora que ela se anula, equilíbrio. Então, a força elétrica, devido à separação de cargas, vai ser igual a menos a força magnética. Que é isso aqui. Que é o que dava que a gente calculava a voltagem, era só calcular a diferença de potencial devido a esse campo elétrico que surgiu lá dentro. Então, se eu quero calcular o campo elétrico, eu pego essa força elétrica dividida pela carga, vai ficar menos V vetor V. Ou seja, aqui, né, nessa sistema de coordenadas que eu pus o V na direção X e o B na direção Z. Então vai ficar X chapéu, vetor, produto vetorial com Z chapéu, que vai dar o menos Y chapéu. Então o campo que aparece aqui dentro vai ser V vezes B, VB na direção Y. Então nesse caso aqui, as cargas negativas vêm para baixo, o campo elétrico está para cima, né? Então é carga positiva até aqui, ó, embaixo, e carga negativa em cima. O campo elétrico vai do mais para o menos. E aí a gente viu um outro jeito de fazer essa conta, que era a lei de Faraday, que ela também, de um jeito mais simplificado, a lei de Lenz. Então, se a gente pega essa barrinha aqui, num instante de tempo dt, ela vai decorrer uma distância dx, que vai ser o vdt, mas isso dá uma variação no fluxo, ela varreu essa área. Então, qual foi o fluxo magnético no referencial da barrinha que ela varreu nesse tempo? É o comprimento dela, né? A área, que está aqui, é o L vezes o dx, vezes o campo B. Pela lei de Lenz, né, a diferença de potencial, a força eletromotriz induzida aqui é menos a variação do fluxo no tempo, que vai ficar o menos LV, o V é o dx dt, né, sobre B. O módulo do campo, devido a essa força eletromotriz, é o E sobre L, que vai dar o VB, que a gente viu, né? Então, se a gente usa agora para saber o sinal disso daqui certinho, né, a gente pode usar a lei de Lenz. Conforme essa barrinha desloca para cá, o campo elétrico aqui dentro, nessa pequena área, ele aumenta. O fluxo está aumentando aqui dentro, pela área varrida aqui. Então, tem que aparecer um campo, uma corrente que produz um campo que se opõe a ele, um campo induzido. Então, se a gente usa essa regrinha da mão direita aqui, ó, RMD, regrinha da mão direita, põe o dedão aqui para baixo, você vê que você cria um campo entrando, que é exatamente para compensar o aumento do campo do fluxo nessa região do espaço aqui. Então, eu chego no mesmo sinal da de cima. Então, o que está acontecendo? Que eu quero que vocês reflitam, pensem nesse modo de ver o problema. Então, a gente sempre falou desde o começo do curso, olha, se eu tenho uma carga com uma velocidade v num campo magnético, ela vai sofrer uma força magnética. O que é essa força magnética? Será que no referencial da carga, que está cruzando as linhas de campo, ela vê uma força magnética ou ela vê um campo elétrico que surge lá dentro? Então, não seria a força magnética o campo elétrico no referencial da carga? Vocês estão entendendo o que quer dizer? Ó, aqui, eu não estou falando nada de força magnética, só estou falando de variação do fluxo. E a variação do fluxo induz um campo elétrico. É isso que isso aqui está dizendo. Pela lei de Lenz, né, tem uma diferença de potencial. Tá, mas tem a diferença de potencial por quê? Porque tem um campo elétrico que surgiu lá dentro. Então, a variação do fluxo no tempo
produzir um campo elétrico. E a força magnética, que a gente chama de força magnética, nada mais do que é o campo elétrico devido a essa variação de fluxo, mas no referencial da carga. Ficou claro para vocês ou não? Bom, eu só estou tentando pôr numa perspectiva que vocês veem assim, olha, o que a gente chama de força magnética, que é essa regrinha da força igual carga V vetor B, ela nada mais é do que uma força elétrica no referencial da carga. Que a carga para ela está parada. E é o campo magnético que está passando. Então, ó, uma carga com velocidade V no campo B sofre uma força magnética. Ou, no referencial da carga, existe um campo elétrico produzido por essa variação do B. Essa é a diferença da abordagem de Lenz, ou da equação de Faraday, da simples força magnética, ou que a gente conhece. Elas são a mesma coisa. Tanto é que chega uma hora que a gente não fala mais em força magnética. Bom, eu estou querendo dizer isso aqui para a gente pensar um pouquinho o que a gente viu até agora e o que foi colocado de novo. De novo, a gente viu a lei de Lenz, por exemplo, mas ela é a mesma coisa da lei de Faraday, com a diferença de que eu tenho um condutor na história. Então, tem a variação do fluxo no tempo, ele produz uma corrente no meio condutor, que é o que a gente viu na barrinha ali, no slide anterior. Mas essa corrente induzida, ela existe porque eu tenho cargas móveis. Se no lugar naquela barra que está viajando no espaço, existisse alguma outra coisa que me disse campo elétrico, você ia ver que vai existir um campo elétrico. Mesmo que eu não tenha condutor. A questão é como que eu vou medir esse campo? Se eu não tenho carga, né? Porque a gente medir campo é por carga na presença do campo, aí você sente uma força. Então você transforma uma coisa que é um campo numa coisa real que é uma força. Ó, então isso está explícito na lei de Faraday. E aqui entra diretamente o campo elétrico. Ou seja, eu tenho um circuito C, por exemplo, esse circuito aqui. Aí aqui dentro ele é cruzado por um campo magnético. Então, o fluxo desse campo, se ele variar no tempo, eu produzo um campo elétrico. E esse campo elétrico existe mesmo se eu não tiver carga para detectar ele. Então, o que a gente fala de força magnética, na verdade, é simplesmente o campo elétrico induzido pela variação do campo magnético. E aí fica, e a gente pode expressar o fluxo aqui, né? Essa variação do fluxo, como sendo campo magnético através de uma superfície. E aqui a derivada total, porque eu posso ter o campo B variando ou a própria superfície variando. E os dois produzem o mesmo efeito. Quer dizer, produzem um campo elétrico em torno do contorno. O que mais que a gente viu? A gente viu a lei de Ampère, que é a corrente, uma densidade de corrente produzindo um campo B, a lei de Gauss elétrica e a lei de Gauss magnética. Vamos tentar fazer um processo de adivinhação. Vocês conseguem perceber qual dessas equações, por simetria,
Dá para perceber que ela está incompleta? Sim, mas você falou a lei de Ampère. Tá certo, a lei de Ampère, mas você sabe por quê? Onde que você acha que está faltando uma simetria? Bom, eu sempre gosto de discutir isso para você pensar na seguinte simetria. Olha, aqui em cima, na lei de Faraday, eu tenho o campo magnético, o fluxo do campo magnético variando no tempo. Está produzindo um campo elétrico. E a gente já tem uma equação que dá uma outra forma de campo elétrico, que é a carga. Então eu tenho campo elétrico produzido por carga, campo elétrico produzido por variação do fluxo magnético. Agora, aqui, como a lei de Gauss magnética, ela não produz campo, assim, eu não consigo, não tenho monopólio, o único jeito de ter campo magnético é com corrente. Mas a corrente pode ser estacionária. Só que se, mesmo a corrente sendo estacionária, está implícito nela a carga se movendo. Então, a própria corrente, a carga que está ali na corrente, que você pode falar que tem uma velocidade constante ali, ela tem um campo elétrico que está viajando, estava variando. Então, o que falta para completar aqui por simetria é uma expressão que produza o campo magnético não só por uma corrente estacionária, mas por uma variação de campo elétrico. A corrente é uma variação do campo elétrico, mas é uma variação com a velocidade. É uma derivada primeira. Ele varia com dx dt, por exemplo. Mas falta uma expressão geral para levar em conta outros tipos de variação do campo elétrico. Então é isso que está incompleto aqui na lei de Ampère. É isso que está faltando. Enquanto aqui eu tenho duas fontes de campo elétrico, que é carga e variação temporal do campo magnético, o campo magnético, a única fonte é corrente. Não tem a parte de que depende de variação temporal. Então, falta aquela expressão que seria uma análoga dessa daqui, que seria a variação do fluxo elétrico no tempo. Nessa forma integral, eu nem sei se dá para demonstrar isso. Eu lembro da demonstração do que é que está faltando aqui quando a gente faz na forma diferencial dessa equação. Porque vai sair uma propriedade entre os operadores que vai mostrar que está faltando entre os operadores diferenciais. Aqui, a gente vai chegar no divergente do rotacional. E aí você vê que aquilo a resposta daquela propriedade vai implicar numa coisa que não é sempre verdade. Então é daí que você vê também. Bom, é isso que eu queria apontar para vocês, né? Só para dar uma situada aonde que a gente está, que está faltando um pouquinho para chegar lá. Só que, só com essa lei de Faraday que a gente pôs agora, tem muita coisa assim. Ela tem, ela compreende inúmeros fenômenos, e fenômenos importantes, tanto em termos de circuitos, como em tecnologia de dispositivos. Tem também, né, a última condição de contorno que sai daqui.
gente viu as condições de contorno associadas a cada uma das leis, e a lei de Faraday vai dar uma condição de contorno, que é o campo elétrico. Isso aí a gente até discutiu. Tá? Bom, falando de condição de contorno, deixa eu lembrar uma coisa. Essa LGM aqui, ó, o fluxo magnético, numa superfície fechada C0, ele tem várias implicações. Uma delas é que essa integral aqui do fluxo magnético, eu posso escolher a superfície que eu quero para calcular esse fluxo, desde que ela seja limitada pelo mesmo contorno. Então, eu defino essa integral do contorno e a superfície que ele define pode ser qualquer uma, desde que tenha o mesmo contorno. Vem diretamente disso aqui, falei na outra aula. E uma das coisas é aquele exercício que eu coloquei na prova, é agora que você tem um toroide com dois materiais diferentes. Também tem um exercício que eu fiz na aula. O campo magnético, a componente normal dele se conserva. Então, isso quer dizer, as linhas vão se conservar. Então, se eu ponho aqui no fundo, aqui tem um toroide também, uma bobina, essa parte da bobina vai produzir um campo magnético. Vai produzir um campo H, e esse H vai magnetizar o meio, vai ter um campo magnético também. O fluxo dele vai vir até aqui. Vai ser o mesmo campo, o mesmo fluxo dos dois lados. E isso daí é que faz com que eu consiga meio que conduzir o fluxo magnético de um circuito para o outro através do núcleo magnético. Que também é uma coisa, a gente vai usar isso daí, vou falar um pouquinho no final da aula disso daí, mas a gente vai ver na próxima aula. Bom, então, vamos ver agora o efeito de eu estar criando campo magnético no espaço. Então, a gente já pegou uma bobina, já calculou o campo dela, e agora a gente já viu que se esse campo variar, ele vai induzir uma corrente elétrica, uma diferença, um campo elétrico. E aí entra uma propriedade que a gente chama de indutância. Só que aqui eu pus autoindutância, que é aquela que esse campo magnético do circuito afeta ele mesmo. É a energia que você gasta para pôr ali, para criar esse campo, se você tenta alterar isso daí, ela reage. Ela tende a variar, a evitar essa variação. Então, é mais ou menos assim, ó. É como se fosse uma lei de inércia. A lei de inércia, você tem uma massa de uma certa velocidade, ela tende a ficar nessa velocidade. E a lei da indutância é a mesma coisa. Se um circuito tem uma corrente, essa corrente tem um campo magnético, e isso tende a ficar desse jeito. Qualquer coisa que você tentar ou aumentar ou diminuir a corrente, ele vai gerar uma força oposta para tentar cancelar isso. Isso tem muita similaridade, né? Tem uma certa analogia com capacitância, com o método que a gente calculava capacitância. No seguinte sentido. O capacitor, a hora que você criava aquela separação de carga, você criava uma energia no espaço. E isso tinha uma capacidade de quanta carga você podia pôr e qual energia você distribuía no campo elétrico. Então, a gente fez a conta, né? A gente fazia a conta da capacitância, que a definição era a carga sobre a diferença de potencial. A gente tinha uma configuração de dois condutores, se tirava a carga de um, colocava no outro. Um vai ficar com carga a mais e o outro vai ficar com carga a menos. Aí você criou um campo no espaço entre eles. Qualquer caminho que você fizer de um para o outro, esse campo vai dar a mesma diferença de potencial, porque se tem um condutor aqui
os dois estão no mesmo potencial, todo condutor está no mesmo potencial, então não importa o ponto que você pegar dele. Então a gente calculava a capacitância desse jeito. Pegava a carga, calculava pela geometria dos condutores, e calculava o campo produzido no espaço, fazia uma integral de linha para calcular a diferença de potencial de um para o outro, e essa era a nossa capacitância, a carga por V. E sempre resultava o quê? Isso era uma função de parâmetros geométricos, que era o volume dos capacitores, a separação entre eles, o meio, que era a constante de elétrica. Então, todo esse cálculo de capacitância que a gente fez, sempre só ficava ali parâmetros geométricos e a constante de elétrica, do meio, que é uma propriedade do meio. A autoindutância, ela é análoga. Ela só vai depender de materiais e parâmetros geométricos e do material, do meio que está. Aqui depender da constante de elétrica, aqui vai depender da constante magnética, que é a permeabilidade do meio. Então, o exemplo mais simples aqui de pegar, né? Vamos discutir o solenoide. Eu pego um núcleo de um material com uma permissividade, uma permeabilidade mínima, enrolo, faço uma bobina em volta dele, coloco uma corrente e isso produz um campo. Qual que é a indutância? Então, a pergunta é, por que eu quero saber a indutância? Porque quando eu sei a indutância, eu sei calcular qual a diferença de potencial que é induzida em função unicamente da variação de corrente. Lembra que a expressão de Faraday era a variação do fluxo magnético. Mas quando eu só vou variar a corrente, ou seja, quando eu vou pegar isso e pôr no circuito, ele já tem uma configuração fixa, a única coisa que vai variar é a corrente. Então, se eu souber a capacitância, ela vai me dizer como esse dispositivo vai produzir uma voltagem no meu circuito a partir da variação da corrente. É um modo de eu simplificar todo o problema. Mesma coisa do capacitor. Eu não quero, para qualquer configuração de condutores, ter que calcular a capacitância. Eu já sei, um capacitor eu não tenho que olhar lá dentro como ele é configurado. Lá é simplesmente assim. O capacitor, esse capacitor tem uma capacitância tal. Aí eu sei como ele funciona no circuito elétrico. Eu sei quanta carga ele vai armazenar, eu sei como que a corrente vai variar nele em função do tempo. Simplesmente sabendo a capacitância. O indutor é a mesma coisa. Calcular a indutância do material, ela vai me dizer qual vai ser o comportamento dele em função da variação de uma corrente. O comportamento dele no circuito elétrico. Então, o que a gente tem que pegar? Para vocês ficarem bem claros, né, como calcula a indutância, você tem que calcular o campo magnético, a autoindutância, o campo magnético produzido por um indutor. Ou seja, é uma bobina, pode ser só um circuito, qualquer circuito elétrico, ele tem uma autoindutância, independente do que tem no meio dele, mas tem mas ele pode estar no meio, né? Por exemplo, eu posso estar com todo o circuito no ar. Então não tem magnetização, mas tem um campo magnético. Aí eu posso pôr um meio magnético, então eu aumento o campo B no espaço. É mais energia criada. Então aqui, é uma bobina, um núcleo, tem uma permeabilidade I. Aí enrolei ali N espiras num comprimento L e pus uma corrente I. E esse núcleo tem uma área A. Então a conta aqui não importa qual que é a área disso aí, né? Pode ser
circular, quadrada, não importa. A resposta vai dar a mesma. Então, o B ali dentro, a gente já viu que aproximadamente é a permeabilidade vezes a densidade de espira vezes a corrente. Agora eu quero calcular o fluxo magnético dele nele mesmo. Mas peraí, como assim? Como é que eu vou o dele nele mesmo? Ué, cada espira espera aí. O Lucas fez uma pergunta aqui. Se a corrente fosse superficial, fluindo na direção do eixo de simetria do solenoide, não teria indutância. Ah, aí que tá. Esse aqui é só um exemplo. A definição geral, não é porque eu estou fazendo aqui o desenho do solenoide, eu não quero que vocês fiquem na cabeça que indutância tem a ver com solenoide. Indutância é, existe corrente no espaço, existe indutância. Você pôs uma corrente, ela criou um campo magnético. E esse campo magnético, se você tentar mudar essa corrente, qual B lá dentro que você anula? Você falou assim, esse solenoide que nem eu desenhei aí, e uma corrente superficial dentro dele ali, anulando a corrente externa, é isso? Sim, acho que você está falando aqueles exemplos que a gente fez, quando tem corrente superficial, aquela densidade de corrente pela superfície, que ela é bem limitada à superfície. E dentro não tem campo magnético. Mas você tinha o campo magnético fora. E isso é uma indutância. Porque a hora que você conta, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte, olha, eu acho que o melhor jeito de você pensar nisso, para não ficar dúvida, é o seguinte. A indutância está associada com a existência de campo magnético. Na hora que fizer, seja como for, se existir um campo magnético no espaço, ele tem uma energia. E para você variar essa energia, você tem que mexer na corrente que está produzindo ele. E toda vez que você tentar mexer essa corrente, vai aparecer um campo elétrico que vai se opor a esse movimento, a essa variação. Então, nesse caso aqui, se fosse do solenoide, aí você tem o campo dentro, aí você tem um material magnético lá dentro, você vai aumentar mais ainda o campo. Se eu tenho uma corrente superficial paralela com o eixo, o campo é aquele de um fio lá fora. Se eu não tiver nada magnético lá fora, é só esse campo de um fio em todo o espaço. Se eu tentar tirar a corrente, diminuir o potencial para tirar a corrente axial do fio ali, do fio, vai aparecer uma tensão tentando manter ela. É o tal negócio. Isso aí é muito evidente, você percebe claramente isso quando você mexe com alta tensão. E tudo tem que ser feito devagar. Você não pode pegar um equipamento que está operando, sei lá, 10 mil kilovolts
e apertar o botão de desligar. Ele tem um procedimento, ou isso é automático, talvez nos equipamentos mais modernos isso já seja automático. Ele vai chaveando aos poucos. Qualquer coisa com corrente, com alta corrente, que gera um campo magnético grande no espaço, você precisa tomar cuidado para tirar. Não pode chegar e puxar a tomada daquilo ali. Ela dá um arco voltaico que pode ser perigoso. Então, a ideia é essa. O campo magnético, toda vez que ele está configurado numa região do espaço, ele quer ficar assim. Toda vez que você tentar tirar a corrente que gerou ele, ou pôr mais corrente, ele vai se opor. Essa que é a ideia. Então, qualquer configuração que vocês puderem imaginar de corrente, que exista campo magnético em algum lugar, você tem autoindutância. Por que chama autoindutância? Porque você pode ter dois circuitos, e um produz campo magnético no outro. Aí você tem indutância mútua. É o que a gente vai discutir as aplicações disso na próxima aula. Exatamente. A hora que você tem um circuito, seja um circuito do fio da casa, você tem uma corrente. Pode ser uma corrente alternada que fica indo e vindo, mas ela tem uma indutância. E toda vez que ela tende a mudar a corrente, está aparecendo uma tensão contrária. Só que a gente não percebe que ela é muito fraquinha, porque o circuito é muito aberto. Mas a hora que você tenta, por exemplo, se você está só com uma lâmpada ligada, né, é pouca coisa. Mas se você está com uma coisa que puxa bastante corrente, está com um motor, um liquidificador ligado, você puxa a tomada, o campo magnético que está ali em volta do motor, que é um motor elétrico, né, que ele está girando, a hora que você tira, porque aquilo oscila, né? Ele vai estar no máximo de magnetização e no mínimo. Pouco campo e muito campo, ele fica oscilando. Se a hora que você tira coincide com que ele tem um campo muito grande lá dentro, você vê essa faísca. A gente vai discutir essa faísca mais no final da aula. Mas é essa reação, em tentar mexer no campo magnético. Ele vai, é o que se chama inércia, né? E um circuito. A gente pode discutir mais no final da aula. Então, eu quis explicar essa parte aqui hoje bem devagar para vocês, para ficar bem claro, porque é um princípio simples, não é complicado entender isso, assimilar esse conceito, mas é importante que vocês vejam claramente que isso tudo está associado com o campo. Até agora eu não falei isso, porque nas próximas slides que eu vou mostrar a energia que está no campo magnético. Mas aqui, ó, deixa eu terminar de demonstrar como é que calcula a indutância, a regra geral e no caso do solenoide, como é que fica. Ó, então o B, aqui dentro, a gente já viu que é a permeabilidade, densidade de espira vezes a corrente. Qual que é o fluxo que ele produziu nele mesmo? Bom, eu sei o B. O fluxo em cada espira é a área vezes o B. Que é essa parte aqui. Essa aqui é a área da seção transversal do núcleo. O número de espiras, porque é o fluxo em cada uma das espiras. Vai ser isso vezes o B. Também esse é o fluxo magnético que existe no próprio circuito. E ele está produzindo nele. Então, aqui, né, se eu multiplicar por L e dividir por L, eu vou ficar com o AL é o volume, né? O L vai o volume,
o L que multipliquei em cima e eu pus embaixo. Então ficou a densidade de espiras vezes o volume. Então vai ficar a densidade de espiras ao quadrado, porque aqui já tenho N sobre L, é a densidade de espiras. Eu já tenho uma aqui e aqui vai ter outra. Então vai ficar μ, a densidade de espiras ao quadrado, vezes o volume, tá? Vezes a corrente. Então você vê que agora o fluxo, isolei todos os termos geométricos e pus a corrente em evidência. Uma vez que eu consegui fazer isso, eu sei calcular a indutância desse solenoide, que é o fluxo magnético nele dividido pela corrente. Então vai ficar o quê? A permeabilidade, densidade de espiras ao quadrado vezes o volume, que é esse V que tem aqui. Não é volts que nem está aqui em cima. Esse V de volume, que é o A vezes zero. É esse V que eu estou usando. Então, o que a gente tem? É isso que eu estava falando que é análogo à capacitância. Tem a geometria, que é o relacionado com o número de espiras, a densidade de espiras vezes o volume, e o meio, que é o meio magnético, aonde está o campo. Então, qual é que é a unidade da indutância? É mais uma unidade para vocês lembrarem. Ela é simplesmente a permeabilidade, o N quadrado aqui, já seria o número de espiras sobre L ao quadrado. O N dividido por L ao quadrado, então tem o L quadrado, com um volume que é metro cúbico, vai sobrar o metro. Porque eu vou ter metro cúbico em cima e o comprimento ao quadrado embaixo, vai ficar simplesmente metro. Então, minha unidade de indutância, esse é um jeito simples de você olhar assim. Se cair um exercício, calcula a indutância ou a autoindutância dessa geringonça. Você tem que olhar isso daí e ver para saber se a unidade está certa. Tem que ter a permeabilidade, seja do vácuo ou de algum meio. E tudo que vier depois tem que resultar em metro. Esse é um jeito de você saber que não tem nada, que a unidade da conta está certa. Só que essas unidades receberam um outro nome. O fluxo magnético, que é campo vezes área, né? Então é Tesla vezes metro quadrado, ele recebeu o nome de Weber, que é WB. É o símbolo que se usa para fluxo magnético. Muitas vezes, se você for pesquisar uma coisa de campo magnético, em alguns lugares, em vez de chamar de campo magnético, chama de densidade de fluxo magnético. Em vez de chamar Tesla, fala Weber por metro quadrado. Então, Weber é fluxo magnético, densidade porque é dividido por área. Então, em muitos lugares falam, em vez de chamar de campo magnético, chama de densidade de fluxo magnético. Que é porque é o fluxo magnético dividido por metro quadrado. Que é Tesla. Então, não mudou nada, mas caso vocês leiam alguma coisa falando de densidade de fluxo magnético, é o nosso campo B que a gente está falando aqui. E agora, se você vai procurar a permeabilidade magnética dos materiais, você pode achar como H sobre N, a unidade. A gente sabe que é Tesla vezes metro por ampere, mas em muitos lugares você acha como Henry por metro. Por quê? Por causa disso aqui. Ó. Chamando o L, acaba sendo chamado de Henry, é a unidade do Henry, que nada mais é do que o Weber por ampere. Ó, unidade de fluxo é o Weber. Dividido por corrente, ampere. Isso recebeu o nome do Henry. Você quer saber um pouco da história dessa unidade? Né? Esse Henry foi aquele que fez o experimento junto com o Faraday, sim, em locais separados, mas ao mesmo tempo na história. Né? E... Não, Faraday.
E o Faraday é que publicou antes do resultado. Mas os dois fizeram praticamente ao mesmo tempo a descoberta a medida da lei da indução numa bobina. Então, o L é Weber por ampere, e o Weber nada mais é Tesla vezes metro quadrado dividido por ampere, é chamado de Henry. E por causa disso, a permeabilidade, que tem uma unidade mais chatinha, né? Você vai ficar falando Tesla vezes metro por ampere, é simplesmente Henry por metro. Você pode pôr aqui, ó, Henry por metro, vezes metro, vai dar o Henry, que é a unidade do outro. Isso, olha, tem um monte de jeito de se escrever isso. Você pode escrever Henry, né? Web por ampere, Tesla vezes metro quadrado por área, e se você for levando isso até as unidades fundamentais do sistema internacional, você pode chegar como quilograma vezes metro quadrado por coulomb quadrado. E existem N outras conversões, tá? Aí nesse ela tem uma lista completa aqui nesse link. Depois, se vocês quiserem olhar, vocês fiquem à vontade. Entenderam a minha explicação aí, pessoal? Espera aí, eu não entendi o que você está colocando aqui. Permeabilidade e permissividade. Se vocês quiserem ver isso, vocês procuram. Dá uma olhada aqui. Então, se for procurar permeabilidade magnética do ferro, vocês acham em Henry por metro. É a unidade que vocês vão achar. Vocês não vão achar em Tesla vezes metro por ampere. Vocês vão achar Henry por metro. E aquilo, eu acho que eu tinha falado. Quando eu pus a permeabilidade magnética do vácuo de zero, eu falei que uma das unidades possíveis era o H por M, o Henry por metro. Não lembro se eu falei ou se eu pensei que eu ia falar e não falei. Bom, mas resumindo, toda vez que você construir um dispositivo que envolve campo magnético, você tem que calcular a indutância dele para saber como ele vai se comportar a hora que você for carregar ele, se for corrente para passar por ele. Ele vai ter um comportamento que é descrito pela indutância. E esse cálculo de indutância nada mais do que calcular o campo magnético, calcular o fluxo, isolar a corrente e determinar a indutância, que é o fluxo pela corrente. E aí você fica só com os parâmetros geométricos que estão envolvidos no cálculo do fluxo. Quer ver, ó? A gente fez ali do solenoide, né? Vamos fazer o do toroide aqui, só para vocês entenderem esse processo de como calcular a indutância. Então, eu peguei um toroide aqui, ó, com uma seção transversa retangular, A por B. Eu coloquei o tamanho dele, né, como é que eu dimensionei ele. Eu peguei do centro até do centro dele até no centro da seção transversa, eu chamei de R. A seção transversa é A por B. E eu estou olhando de um jeito que o fio-chapéu está entrando aqui, né, que é o mesmo sentido do campo. E ele é nesse sentido quando eu tenho a corrente desse jeito, entrando ali por trás e fazendo as espiras assim. Então, o B. Mas isso não importa muito. Quanto que é o B do solenoide? A gente já viu, é a permeabilidade do núcleo, número de espiras, corrente sobre 2πr, onde o R é aqui dentro só.
qual que vai ser o fluxo magnético nele? É o campo que existe ali, passando as N espiras que ele tem. Então, o fluxo magnético nele é N vezes o fluxo de uma espira. O N chapéu aqui da integral de área para calcular o fluxo é o N chapéu, que aqui vai estar no φ, que é a normal é essa área aqui. Ó. Eu estou calculando o fluxo através dela. E o elemento de área dessa integral é esse dr aqui. Ó. Por que eu ponho dr? Porque o B varia com R. Então, cada vez que eu vario aqui, ó, o campo B está mudando. Então tem que fazer uma integral em dr. E a área vai ser, e elemento de área aqui vai ser esse dr vezes o B, que é a altura dele. O meu elemento de área é simplesmente o B vezes o dr. Aí eu tenho que fazer essa integral. E eu pus esse justamente porque você tem o B que varia, né? Você tem que fazer calcular o fluxo no lugar que o B não é constante. Então o B aqui é N da integral. O R vai variar de quanto? Vai ser esse R aqui que vai até no centro, menos A sobre 2, até esse R mais A sobre 2. Então, esses são os limites da minha integral. De R mais A sobre 2 até R menos A sobre 2. Do campo B, a normal da área que eu estou considerando ali é o chapéu também, então vai dar o produto escalar, vai dar 1, BDR. Então, vai sobrar o dr sobre R, que é o logaritmo. Né? Vai ser o logaritmo de R. Indo de n quadrado ib sobre 2π do ln. Então, vai ficar o limite superior é o R mais A sobre 2, dividido pelo R menos A sobre 2. Aí, como é uma razão, eu multiplico por 2 dos dois lados. Vai ficar 2R mais A, dividido por 2R menos A. Bom, então eu tenho aqui o fluxo, todo detalhadinho nos parâmetros geométricos aqui, vezes a corrente, em função da corrente. Então, a indutância é simplesmente o fluxo sobre a corrente. Ficou isso aqui. Aí você pode falar, espera aí, a unidade está certa? Bom, o logaritmo não tem unidade. O N é número de espiras, não tem unidade. Ficou o μ, que é a permeabilidade, vezes a altura dele, que é o B. Tá? Então, a unidade está certa. É a unidade do μ vezes metro. Tá? Então, agora vamos comparar. Outro dia eu estava procurando uma figura de um toroide para mostrar para vocês, e eu vi lá um comentário de que a indutância do toroide é muito maior do que a indutância do solenoide. E aí eu resolvi comparar aqui para ver se isso é consistente. O que a pessoa realmente quis dizer quando falou isso. Né? Então vamos pegar aqui, ó, um solenoide, comparar a indutância do solenoide de um toroide de mesmo volume. Então eles vão ter a mesma seção transversa, AB, e o comprimento dele, do solenoide, o L do solenoide, é igual a 2πr, que é o perímetro do toroide. Isso vai dar o mesmo volume. O VS é o volume do solenoide, vai ficar AB vezes L. Vai ser igual ao do toroide, que é AB vezes 2πr. Então, eu vou ter dois dispositivos com o mesmo volume, o núcleo magnético tem o mesmo volume. Bom, a indutância do solenoide é μN, a densidade de espiras ao quadrado, vezes o volume do solenoide, que vai ser igual ao do toroide. E o L vai ser 2πr. Então, se eu substituo o volume do solenoide pelo volume do toroide, o L pelo 2πr, eu vou cancelar um monte de coisas aqui e vai ficar a permeabilidade, o N ao quadrado, vezes o B. Aí, se não for isso, eu pus em evidência aqui, que vai ficar o A sobre 2πr. Então, ficou o A para cá,
2πr daqui cancelou com esse, que está ao quadrado. Vai sobrar um R embaixo. Aí eu comparo com o de cima. Eu tenho I, N quadrado D, sobre 2π disso daqui. Então, basicamente, qual que tem maior indutância depende simplesmente de comparar esse logaritmo com a razão A sobre R, que é o que ficou aqui. Porque se eu pego esse A sobre R e troco pelo logaritmo aqui, eu tenho a indutância do outro. Então, a indutância do toroide dividido pela indutância do solenoide é o logaritmo de 2R mais A dividido por... É o logaritmo dessa razão. 2R mais A sobre 2R menos A dividido por A mais R. A sobre R. Então, assim eu comparo qual que é maior e qual que é menor. Nesse caso aqui. Sem pôr valor numérico, eu não sei, talvez vocês consigam fazer a conta e ver qual que vai ser maior. Plotar as duas funções, em função de A sobre R, e comparar. Eu fiz um valor numérico para mostrar. Então, eu peguei o núcleo de seção transversa quadrada, onde o A é igual ao B é 7 milímetros. O raio do toroide era 16 milímetros. Então, o comprimento do solenoide vai ser 2πr, que vai dar 100,5 milímetros. Então, se eu vou pôr em escala a dimensão disso, o diâmetro do toroide era 32, que é mais ou menos 1/3 do comprimento. Então, aqui eu pus em escala. Um toroide seria esse tamanho, aí cabe até 3 aqui, cabe mais um e mais outro, que dá o comprimento dele. Então, em termos de espaço físico que esses indutores vão ocupar, o toroide parece para mim uma coisa mais compacta. Você consegue acomodar ele num pedacinho menor, mas é o mesmo volume, é simplesmente a geometria. O que é mais fácil na hora que você vai desenhar um circuito, se acomodar um círculo pequenininho ou uma barrinha comprida. Então, vamos calcular aqui o logaritmo do 2R, né, que é o diâmetro dele, vai ser o 32 mais 7, o 32 menos 7. Isso aqui vai dar 0,445. O A sobre R é 7, dividido por 16, 0,438. Está vendo que é praticamente a mesma coisa? Então, a indutância, ela no fundo, ela está associada com o volume da região que vai ter o campo magnético. Então, eu peguei dois dispositivos com geometria diferente, mas que o campo magnético vai estar numa região que tem o mesmo volume. Então, tem muita pouca diferença. Isso daí. Isso é para vocês porem na cabeça de vocês que a indutância está associada com a região do espaço que vai ser ocupada pelo campo magnético. Quanto maior for isso, maior é a indutância. Mesma coisa o capacitor. Lembra que a gente falou? Quanto maior a região que contém o campo elétrico, maior a capacitância. Aqui é a mesma coisa. Quanto maior o volume ocupado pelo campo magnético, maior a indutância. Então, é sempre vocês pensarem no campo magnético, como ele se configura no espaço. É isso que determina essa propriedade da indutância de um circuito. Fazer um valorzinho numérico. A resistência do fio, assim. No capacitor, eu consigo carregar ele passando, eu ponho lá, faço um circuitinho, ponho uma resistência, carrego, mas a resistência não precisaria pôr. Tá certo que sempre tem uma resistênciazinha do próprio fio, mas no caso do indutor, esse fio é longo, então ele sempre tem uma resistência intrínseca.
que é a resistência da bobina. Então, o indutor é um dispositivo que sempre tem uma resistência intrínseca. Pode ser pequeno ou grande, não vem um caso, mas ela é muito mais característica, a existência dela, do que no capacitor. Então, a gente vai chamar a resistência do fio todo que forma a bobina, né, de RB. A gente vai pegar um fio de seção transversal de 0,1 milímetro quadrado. O diâmetro disso, que é π r quadrado, você vê que o diâmetro vai dar 178 microns. Qual era o raio dela? E vai dividido por π. Se eu tirar a raiz. Isso é o raio, meu Deus. Então, esse aqui é o dobro disso aqui. O diâmetro é o dobro, esse aqui é o raio. Falha minha, depois eu corrijo. Mas o que ele... Essa ordem aqui, né? Então, daí é 180, 360 microns o diâmetro. Isso aí é mais ou menos meio milímetro. Então, é um fiozinho fininho. E aí a resistividade dele é 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro. Qual é o comprimento do fio que eu preciso para fazer essa bobina com 1000 espiras? Tá aqui. Então eu vou fazer com 1000 espiras. Não, peraí. Estou fazendo um negócio que eu esqueci de falar da indutância. Quanto que é a indutância disso? Né? Então a gente comparou, depois eu volto nessa parte. A gente comparou aqui a diferença na indutância, mas não calculamos a indutância. Então vamos colocar 1000 espiras e a permeabilidade magnética de 5.000 vezes 1,0. Esse 5.000 é aquele do ferro puro, né? Vezes 1,0. Então, quanto vai ficar a indutância nessa fórmula aqui? Então, Mi, 5.000 vezes 1,0. O D, não, B não, o N, é 1.000 ao quadrado, vai dar 10 a sexta. O B aqui, que é o, como é quadrado, é igual a 7 vezes 10 a menos 3 metros, dividido por 2π. Se vocês perceberem, isso daqui vai cancelar tudo, só vai sobrar o 7. 7 vezes esse 0,445, que é o logaritmo aqui, vai dar 3,1 Henry. Isso é um indutor, ele tem uma indutância alta. Geralmente você vai olhar a indutância, ele está mais de milihenry. Mas por que ele está forte? Porque não é só a bobina. Tem um núcleo magnético que é 5.000 vezes maior que a permeabilidade do vácuo. Então, por isso que ele dá uma indutância grande. Muitos circuitos, se vocês tiverem curiosidade de abrir alguns circuitos de, sei lá, de impressora, de alguma coisa que tem uma placa de circuito impresso, às vezes você vê algumas bobininhas que podem não ter núcleo nenhum, tá bem? Que é uma indutância pequena. Ou vocês podem até achar alguma coisa, uma bobina na forma toroidal, e aí tem um núcleo. Se tiver um núcleo, se for um núcleo magnético, vai aumentar bastante a capacitância dele. Agora, voltando aqui ao filme, para pôr essas 1000 espiras lá, em volta desse solenoide, quanto que é, qual é o comprimento do fio? Então, comendo fio, eu fiz esse símbolo aqui, ó, sigma maiúsculo, não, tau maiúsculo, é N
vezes 4A. Porque para ele dar uma volta, é 4 vezes o comprimento do perímetro da seção transversal, que é 4A. Então, isso aqui vai dar, o A é 0,7 milímetros, vezes 4 vezes 1000. Então, dá 7 vezes 4, 28 metros. Então, vou pegar 28 metros de fio para conseguir dar essas 1000 voltas nessa bobina. E qual que é a resistência dessa bobina? É a resistividade vezes o comprimento dividido pela seção transversal, que é a regrinha de como calcula resistência. E aí, quando tudo isso aí, você vai ver que sobra 4,76 ohms. Então, o fio é um bom condutor. Eu vou pôr 28 metros de fio e dar uma resistência pequena. 4,76 ohms é bem pequenininha essa resistência aí. Então, essa é a indutância que ele tem, independente de eu pôr uma resistência ou não. Toda vez que eu for tentar carregar ele, pôr energia nele, a corrente vai estar sendo dissipada, vou ter perda de energia por causa dessa resistência intrínseca dele. Então, vamos discutir um pouquinho como que eu faço para carregar ele. Então, vamos supor assim, esse R aqui, ó, pode ser uma resistência externa, mas ela está em série aqui. Então, ela representa tanto uma resistência interna como externa, uma outra resistência, ou a resistência total, que é a resistência que eu pus ali para carregar, mais a resistência interna dele. Tá? Então, representa tudo esse R, qualquer resistência que tenha para a corrente. A lei de Lenz vai dar aqui a diferença de potencial aqui, ó, a força eletromotriz induzida, é menos a variação do fluxo no tempo. Mas o fluxo, a gente sabe que é o L vezes a corrente. Você está vendo por que é importante calcular a indutância? Eu consigo prever o comportamento elétrico dele no circuito simplesmente sabendo o L. Porque a diferença de potencial que ele vai produzir ali é menos L daí dt. Então, se eu for aplicar a regra de Kirchhoff, da malha aqui, né? Aqui a voltagem subiu, ela cai aqui e cai aqui. Então, a hora que eu ligo aqui, eu vou tentar por uma corrente. Aqui eu vou ter uma voltagem no resistor, que é o VR. E vou ter uma queda aqui também, porque ele vai tentar se opor à passagem. Vai ser a voltagem no indutor, que é essa aqui. E isso tem que dar zero. Então, ó, a voltagem da fonte, da bateria, que é o V, menos o IR, que é a voltagem na resistência, menos o L, D e dt, é zero. Então, eu chego numa equação diferencial de primeira ordem, que é facinho resolver ela para a corrente. Eu simplesmente... Tem outro jeito de fazer, eu simplesmente criei uma variável aqui, que é o W, é igual a V menos RI, que é essa parte aqui. E o DW vai ser menos RDI. Então, eu troco o DI por menos DW sobre R. Eu vou ficar com essa expressão. Ficar o W mais L sobre R e dW dt igual a zero. Trocando as coisas de lado de novo, dW sobre W vai ser igual a menos R sobre L dt. Aí, se eu quero saber quanto que vale a voltagem uma corrente num instante de tempo, eu tenho que integrar isso de um valor inicial até um valor final. E aqui do instante inicial até um instante final. Então vai ficar esse aqui é um logaritmo. Integral vai ficar o W sobre W0 igual a menos RL de T menos T0. A solução disso, o W em função do T, vai ser o W em T0 e de menos RL de T menos T0. Agora,
vamos voltar, tirar essa variável W, voltar com voltagem e corrente. O V de T é V menos RI em função do tempo. O W de T0, quem que vai ser? Agora a gente tem que escolher. Vamos dizer que o T vai ser igual a zero, então T0 é zero, né? Quando eu ligar o circuito. E a hora que eu ligo o circuito, a corrente é zero. Espera aí, no capacitor, quando eu ligava, o circuito, a corrente era máxima. Mas aqui não. Aqui ela é zero, justamente porque o indutor se opõe à variação. Ele deixa a corrente subindo aos pouquinhos. Então, no instante inicial, a corrente é zero. Então, minha variável W, ela vale simplesmente o V. E aí, então, fica V menos RI é igual a V, E de menos R sobre L vezes o tempo. A voltagem no resistor. Então, ó, aqui é só trocar as coisas de lado. Eu obtenho o I. Como é que eu obtenho? Eu ponho ele para cá e tá no outro, vai ficar V vezes 1 menos E de menos R sobre LT. Só que esse era o RI, né? Para saber a corrente, eu divido por R, vai ficar isso aqui. Você está vendo que no instante t igual a zero, esse expoente é 1, dá zero. Eu não vou ter corrente lá. A hora que o tempo vai para infinito, aí eu vou ter V sobre R. Como se eu não tivesse indutor. Então, a voltagem na resistência em função do tempo, R vezes essa corrente, vai dar isso aqui. Você dá a voltagem a 1 menos. É aquilo que eu falei. No instante t igual a zero, não tem corrente, então a voltagem no resistor é a mesma da voltagem da bateria. Se eu pôr no indutor, a voltagem no indutor é o L de IDT, oposta da bateria. Né? Aí então tem que derivar o d IDT, se eu for derivar vai dar isso aqui. DE. Então em t igual a zero, eu também estou vendo a diferença de potencial da bateria. Lá. Ela se opôs totalmente, por isso que não passa corrente. Ela se opõe. Então, a voltagem na resistência, ó, T igual a zero, a voltagem na resistência é zero, e a voltagem no indutor é V. Ou seja, a voltagem da fonte, como não tem corrente, ela está toda sendo parada pelo indutor. E aí o tempo vai passando, ela vai para zero, aí eu vou ter a corrente em regime estacionário passando aqui, e toda a potência da bateria fica como em cima da resistência. Entendeu? Como que ele é oposto ao do capacitor? O capacitor é que você liga, passa toda a corrente, depois que o tempo vai parando. O indutor é o contrário. Ele segura a corrente e vai deixando aumentar devagarinho, até chegar numa corrente como se não tivesse o indutor. E aí, ó, lembra que no final da aula passada eu falei de transformador de corrente alternada, ou gerador de corrente alternada? E aí que o indutor é um dispositivo importante. O cara que você pôr uma corrente alternada, ele fica mudando o tempo todo. A corrente está invertendo. Então, ele fica atuando constantemente. Ele não é, em corrente estacionária, ele é um dispositivo passivo, como se não estivesse lá. O capacitor bloqueia a corrente no circuito estacionário, para que ele carrega para a corrente. E o indutor se comporta como se ele não estivesse lá. No circuito que a corrente está parada no tempo. Mas a hora que eu começo a variar, eles têm comportamento oposto. Então, a gente vai fazer essa solução de circuito alternado mais para frente, se der tempo. Tá? Aí vai ter o circuito RLC. Acho que dá para fazer isso. Vai dar tempo. Bom, agora vamos ver o balanço de energia nisso daí. Como é que ficou? Ó, na malha de Kirchhoff, balanço das diferenças de potencial. V menos RI menos L de IDT igual a zero.
Se eu multiplico pela corrente, eu vou ter o quê? VI, que é a potência da bateria. A corrente que está passando na bateria vezes o potencial dela é a potência, o quanto ela está jogando de energia por unidade de tempo no circuito. No resistor, RI quadrado é a potência que está sendo dissipada por efeito de Joule. E esse termo aqui, ó, L, I, D, I, DT, o que ele significa? Ele não é perda. Tá? Por quê? Porque é a corrente que está entrando ali e ela está criando um campo magnético. Então, toda a energia que você está dando para o capacitor, ela está sendo convertida no quê? Em campo magnético. É essa energia que você está usando para configurar o campo magnético. Então, você fala assim, vou criar um eletroímã para fazer elétron, fazer curva. A energia que você põe é só para criar um campo. Uma vez que ele está criado, ele não faz trabalho sobre as cargas. Mas você precisa dessa energia para criar ele. E ela fica armazenada na forma de campo. Então, o que significa esse termo? É a quantidade de energia que é acumulada no indutor, ou seja, no campo B. Então, no indutor, como é que é essa energia final? Porque essa aqui é a taxa de variação. Qual que vai ser a energia final? Então, ó, a variação da energia no intervalo de tempo dt é igual a P. Aqui eu pus P de potência, né, mas não é o P da potência da bateria, é esse P que é a taxa de acumulação de energia, vezes o dt. Então vai ficar o Li, e dt vezes o dt, vai cortar o dt. A energia acumulada até quando? Até a corrente atingir seu valor máximo. É o máximo de energia que eu vou pôr lá. Então não é no regime transitório, né? Então a energia vai ser integral no du, vai ser o L de 0 a I, que aqui é a corrente final do circuito, do I' de I'. Aí a integral disso aqui vai ser um meio de quadrado. Então, essa daqui é a energia que existe no capacitor. Lembra? Desculpa, no indutor. Lembra que o capacitor era muito parecido? No meio de CV quadrado? Era uma coisa assim. Aqui no indutor é um meio de Li quadrado. O capacitor é um meio de C quadrado. Nossa, acho que eu tomar uma coisa para a memória. Um meio de Li quadrado. O que essa expressão quer dizer? Como é que eu mostro que isso está no campo? Como é que eu associo isso com o campo magnético? É só escrever o I em função do campo. Então, a gente fez isso no caso do capacitor. A gente pegou essa mesma expressão e trocou a expressão do potencial ou da carga que estava lá, escreveu ela em função do campo. E lá saía que era 1/2 de epsilon e quadrado. E aqui sai uma coisa muito parecida. Eu vou pegar essa expressão, vou pegar o L do solenoide, tá? Estou pegando esse exemplo. Meio a permeabilidade magnética, a densidade de espiras ao quadrado, vezes o volume do solenoide. Aí o I eu troco por B. Ó. O solenoide, o B é I, NI, então o I vai ser B sobre IN ao quadrado. Então vai ficar 1/2 do volume, vai sobrar um Mi embaixo, porque é Mi quadrado com Mi. Fica Mi embaixo, volume vezes o B quadrado. E aí que tá. Então aí que vem, ó. Qual que é a densidade de energia magnética do campo dele? É um U-D. Então vai ser a energia do capacitor dividido pelo volume. CP quadrado sobre 2.
Na hora que a gente analisou o capacitor, a gente achou uma expressão que descrevia a energia em você separar as cargas. Na hora que você separou carga, você criou campo elétrico. Então, a mesma energia que você gastou para separar as cargas é o que fica armazenado em campo elétrico. Então, você tem uma densidade de energia no campo elétrico. E aqui é análogo. Você tem, ao você colocar uma corrente, você criou um campo magnético. E você tem essa energia no campo magnético. Aonde que isso é importante? A gente vai ver isso em física 4, que é o quê? A gente tem uma densidade de energia acumulada no campo magnético. Uma onda eletromagnética, ela é simplesmente campo elétrico e campo magnético. E a energia que ela transporta está associada com isso. Você pega, por exemplo, a luz do sol chegando num painel solar, tem uma área. Por unidade de tempo, tem um volume, que é a velocidade da luz vezes o dt. A energia que chegou é exatamente isso daqui da parte magnética mais o da parte elétrica, que é o E quadrado alguma coisa. Então essa também vai estar associada com a energia que uma onda eletromagnética transporta. Por isso que é importante isso aqui. Então, já estou falando, a gente não vai entrar em detalhes nisso aqui, mas um detalhezinho interessante é esse aqui, ó, só para visualizar isso daí. Circuito RL. Ah, aqui eu esqueci de mudar, desculpa. Eu tenho que mudar o título aqui. Isso aqui é energia no campo magnético. Isso aqui é um exemplo simples para você ver como que é essa informação de saber o quanto é a energia, a densidade de energia contida no campo magnético, dá para fazer uma aplicação simples. E aqui eu peguei o exemplo de você pegar dois ímãs, grudar eles. Qual a força que você precisa para separar? Acho que todo mundo já percebeu isso. Você tem um ímã. O difícil é desgrudar. No momento que você desgrudou ele, ele sai. Quanto que é essa força inicial que você precisa fazer? É essa um jeito de você usar essa equaçãozinha da densidade de energia. Ó, eu tenho dois magnetos, eles estão colados. A hora que eu fiz uma pequena separação dx entre eles, vocês concordam que as linhas de campo que estavam aqui dentro vai continuar, eu não vou estar produzindo outra linha. Então, o campo magnético que existia passando por eles, o número de linhas, a hora que eu separo, elas vão continuar as mesmas linhas. Então, o campo magnético entre eles, a hora que eu faço uma separação muito pequena, é o mesmo que tinha. Então, esse B do gap aqui, o B magnético dentro do gap, é praticamente o campo magnético que estava dentro deles. Então, qual força eu vou fazer para fazer uma separação dx? A energia do campo B, sabendo da densidade de energia, a energia total que está no campo B é a integral da densidade de energia integrado no volume do espaço, em todo o espaço. dV é um elemento de volume no espaço todo. O MIB, eu faço essa integral porque o B varia, a densidade de energia varia. Então, esse MIB é uma função UB. O UB é uma função de todo o espaço, ela varia com o B. Então, tem isso aqui. Então, eu sei calcular isso. Nessa região, vai ser só um dx. Essa integral toda fica só um dx, né, vezes a área. Então, o dV vai ficar a dx. O MIB, o UB, vai dar o meu du. Aí, se a gente lembra daquela expressão da mecânica, que a força você tem que fazer é o gradiente da variação da energia potencial. A força vai ser o du dx. O du eu acabo escrevendo como MD A
né, dx, que é o dv eu ponho aqui, ó, MB A dx. Dividido por dx vai ficar o MD vezes A. Só. Então é B quadrado sobre 2.000 vezes o A. Eu falei MB, mas de novo, não é, mas é UB. UB é isso aqui, ó, B quadrado sobre 2.000 vezes a área. Aí eu tenho, essa daqui é a força inicial. Mas o que você quer dizer com essa força inicial? Imagina que você pega esse magneto aqui e pendura um peso aqui. Você prende esse e pendura um peso. Qual peso ele é capaz de suportar antes de desgrudar do outro? Essa aqui é a resposta. É um valor numérico. Vou pegar uma área I vezes 0,01 metro. Então, 0,01 metro é 1 centímetro de raio. Então, ele tem 2 centímetros de diâmetro. É essa areazinha aqui. Vou pegar um D, 0,1 Tesla. Qual é que vai ser a força? B quadrado. I, que vai dar 10 a menos 4 metros quadrados. 2, então vamos pôr o vácuo, né? Permeabilidade magnética do vácuo. 4π vezes 10 a menos 7 é 1 por metro. Faça essa conta, vai dar 1,25 mil. Isso aí é um peso de 125 gramas, só para ter uma ideia mais quantitativa de quanto que é 5 Newton equivalente. Então, em linha com essas propriedades aí, um grudado no outro, você consegue segurar 125 gramas de alguma coisa. Fez sentido isso para vocês? Ou eu estou viajando? Bom, vocês não reclamaram. Bom, a gente fez aqueles... A gente resolveu, na hora que eu ligo o circuito RL, como é que funciona na carga. A hora que eu for desligar, como é que aquela carga, resistência interna dele, afeta o circuito? Ela afeta o seguinte, ela determina o tempo que vai levar até a corrente chegar a zero. Então, vamos supor esse desenho aqui. Eu fiz ele de um outro jeito. Então, tem uma diferença de potencial, tenho essa resistência, essa aqui é a resistência da bobina, eu estou representando em paralelo. Isso aqui vai funcionar a hora que eu desligar isso. Então, eu carreguei ele através desse circuito. A perda, essa daqui é através dele mesmo, que é a própria resistência dele, é a corrente que entra aqui. Então, isso na carga representa a corrente total, mais ou menos como está desenhado aqui embaixo. A hora que eu ligo, eu tenho essa R externa que eu pus aqui, mas só para fazer um desenho mais geral, e essa resistência interna dele. Então aí ele vai carregando aqui do jeitinho que a gente viu lá. Né? O R que tinha no anterior, agora se eu for explicitamente o R mais o RB aqui, vai ser 1 menos Q sobre tal 1. Tal 1 que é o tempo, é a constante de tempo desse circuito, que é o L sobre R mais RB. Então, em geral, se eu for uma resistência externa, ela é muito maior do que o fio da bobina, a resistência do resto do circuito, por exemplo. Então, isso aqui é basicamente o L sobre R. Isso aqui vai dar o tempo de carga. Na descarga, a hora que eu abrir isso aqui, tem a corrente passando aqui, a hora que eu abrir, toda a diferença de potencial fica sobre a resistência RB. E ela tem que dar zero. Então, o V do RB mais o V do indutor, isso vai ficar o LDI menos RB vezes I. Aí, de novo, a gente troca aqui os lados, ó, põe o I para lá, o I para cá, o DT para lá, né? E resolve isso daí, dá uma integral, depois dá um logaritmo, e você eleva tudo aí. Né? E em função do tempo, é o I0, ele menos T sobre tal 2. Tal 2, agora sim,
tempo de hora que você desliga, a diferença de potencial que aparece nas extremidades do indutor, a constante de tempo dela, para ela ir para zero, isso aí, é uma queda exponencial, né? É a indutância sobre o RD. Então, se eu não tenho resistência interna, só isso daí, eu tenho como a corrente varia na carga e na descarga do circuito. Então, por exemplo, aqui eu peguei aquele exercício anterior, né? O L, que era 3,1 Henry, aí pus um 20 volts para carregar, a resistência do fio da bobina era 4,76 ohms. Então, para isso aqui, ó, o L sobre o RB dá uma constante de tempo que é 0,65 segundos. Ó, uma dica para vocês, um exercício que vocês podem fazer para checar a unidade disso aqui. Tá? Você pega o Henry por ohms, vai achando as transformações até chegar que isso dá segundo. Então, na hora que eu ligo ele, mesmo se eu não pôr nenhuma resistência externa, a corrente tem que passar pela resistência RB. Aí, se eu for... então, ele vai subindo, subindo, subindo. O tempo que leva, mais ou menos, para ele atingir a corrente máxima é 5 vezes essa constante de tempo. Isso aqui um parâmetro meio clichê. A constante de tempo até um indutor atingir o tempo, até ele atingir sua corrente máxima. Ó, aqui é a escala, tá o tempo sobre tal. Pode ver agora que chega em 5, ele já está praticamente no valor máximo. E o valor máximo é exatamente a voltagem da bateria, que agora é 20 volts, dividido pela resistência da bobina. Então, vai ser 4,2 amperes. Já está chegando lá. Então, esse é um parâmetro técnico dele. Quando alguém pergunta, vai desenhar um indutor, né? Você sabe, se o indutor tem essa constante de tempo, como é que você calcula a constante de tempo dele? Ah, você está falando dessa correntezinha aqui em cima? Tá, ó. Porque a hora que eu abrir aqui, a corrente vai fluir para cá. Porque ele tem a corrente aqui. E ele vai querer... ela vai diminuir para cá, né? Por isso que dá o efeito. Ou não. E agora para ele pensar nisso, não sei. Eu sei que eles têm o mesmo sinal aqui. Acho que sim, ele passa para cá. Talvez não. Tem que pensar nisso. Obrigado por ter notado isso. Vou dar uma olhada se ela está certa. Não pus aí, nem parei para pensar se está certo ou não. Exatamente. É bem observado. Talvez é isso mesmo. Ele tende a manter. É que no começo, a hora que está aqui, ó, ele se opõe, mas ela vai passando nesse sentido. Aí a hora que vai tirando, né, ele vai tentar se opor. Eu acho que ele tende a manter a corrente, mas ela vai diminuindo. Eu vou pensar depois desse desenho, se está certo. Mas o importante é o seguinte, ó, o tempo de subida ele é mais rápido do que o de queda. Se a hora que ele for cair pela própria resistência, ali, é a mesma constante de tempo, só que agora a corrente vai com E a menos T sobre tal. E nesse caso aqui, o tal 1 e 2 é o mesmo, porque eu pus a resistência interna zero. E aí ele cai rapidinho aqui. Mais rápido. E é justamente
essa queda aqui. Tá bom, bem observada a corrente, eu vou pensar direitinho nisso daí. Então, vocês entenderam, conseguiram perceber esse comportamento do indutor, que ele sempre tende a manter a corrente? Então, o que a gente vai ver na próxima? Eu vou analisar de novo isso aqui, mas a gente vai começar a ver uma outra coisa, que é onde você tem mais aplicação. Então, a autoindutância é o comportamento de um dispositivo que você faz, um indutor e põe aí. Só que existe o fato de que você pode criar um campo magnético num circuito e ele ir em outro circuito. E aí vem o conceito da indutância mútua, que um faz no outro. Porque ao mesmo tempo que o seu circuito está fazendo campo magnético no outro, a corrente de um circuito produz um campo magnético no outro, a corrente do outro também produz campo magnético nele. Então você tem uma indutância mútua. Tá? E a variação de corrente neles, ou seja, a tensão induzida, qualquer uma das correntes que você variar, você causa variação de fluxo. Então ele fica mais... Então, uma situação um pouco mais complicada. Mas quais as aplicações disso? Vocês conseguem perceber? Ó, primeiro vamos ver nessa primeira aqui. Tem um núcleo, eu tenho uma bobina e tem uma outra bobina. Qualquer coisa que eu mudar nessa daqui, ó, vamos pensar assim, aqui eu vou pôr corrente e aqui eu vou medir. É que nem o Faraday fez. Experimento análogo do Faraday. Então, eu variando a corrente aqui, eu vou variar o fluxo dentro desse núcleo. E essa variação de fluxo vai produzir uma tensão. Mas se eu inverter a coisa, eu vou ver eu também vou ter. Então, uma coisa interessante para se pensar. Se eu mudo o número de espiras, eu mudo a corrente que vai sair. Ou seja, eu mudo a diferença de potencial que está sendo produzida aqui. E esse é o princípio do transformador. Mas isso só vai funcionar se eu tiver com a corrente variando. E é por isso que isso funciona com corrente alternada. Mas se isso aqui é um núcleo magnético, eu vou ter o fluxo invertendo aqui, o que vai acontecer dentro desse núcleo? Tá certo, eu vou ter os dipolos magnéticos virando de um lado para o outro. Só que lembra que a variação do fluxo induz uma corrente? Eu vou ter uma corrente induzida lá dentro. E isso aquece o núcleo. Então, como é que eu minimizo isso aí? Então, essa é uma das coisas que a gente vai discutir. E a outra, em termos gerais, é tudo que você consegue, com um campo magnético, produzir uma corrente, essa corrente vai induzir um outro campo que você é capaz de detectar. Então, como é que você acha que funciona, por exemplo, o detetor de metais? Sensor em loja de departamento, sei lá, que tem aquelas barras lá. Aquilo é uma espira que está produzindo um campo. E aqueles coisinhas de preço é outra bobininha. A hora que você passa ali, essa bobininha gera a bobininha sente um campo magnético, induz uma corrente, e essa corrente emite um sinal. É a mesma coisa passar no pedágio. Então você tem infinitas aplicações dessa propriedade que é a indutância mútua. Como você calcula isso? Então, basicamente, o que seria a necessidade dessa indutância? É o seguinte, eu tenho um fluxo nesse circuito. Quanto que ele vai? Bom, é o campo magnético que ele mesmo produziu na área dele, então é a autoindutância, o L vezes a corrente 1, mais o fluxo do campo B2 aqui, que é devido ao outro circuito.
Então vai ser o M21 vezes I2. Então é a indutância mútua do campo que o circuito 2 produziu na área do circuito 1. E também eu posso definir o fluxo do 2, né, que vai ser uma expressão análoga. É fácil. Vocês acham que um vai ser igual ao outro, ou seja, essa indutância mútua aqui é o mesmo de um para o outro? Se eu não me engano, eu já demonstrei isso, me falha a memória, não aqui para vocês, mas outra vez, usando a lei de Biot-Savart. Dá para mostrar que as integrais da lei de Biot-Savart, você inverte a ordem, você vê que o campo que um produz no outro, porque isso aqui é um fio. Então você pode usar Biot-Savart para calcular o campo produzido aqui. E aí você vai calcular o fluxo que ele produziu aqui dentro. E a hora que você calcula o contrário, você vê que chega na mesma expressão. E que a autoindutância de 1 no 2 vai ser a mesma coisa. Tá? Então, na verdade, era isso mais que eu queria me aprofundar, mas falar mais um pouco nessa aula. Eu achei até que eu ia acabar bem antes, já está na hora de acabar mesmo. E é isso aqui que a gente vai ver na próxima aula. Eu vou ver aquele negócio do corrente do circuito certinho lá. Eu fiz de memória aqui, pode ser que eu tenha comido bronha em algum lugar. Mas é isso. Bom, pessoal, obrigado pela atenção de vocês aí. Circuito RL, aplicação. Não, eu não lembro de aplicação dele. Eu sei que você precisa saber ele para você saber, por exemplo, você vai carregar por corrente no circuito, você tem que saber, por exemplo, ter uma previsão do tempo, quanto tempo vai levar para ele chegar num regime estacionário. Bom, uma coisa que você pode fazer com ele, por exemplo, você vai no laboratório, pega um osciloscópio, monta um circuitinho lá e mede, atenção, a corrente. Aquela curva que eu mostrei, que ela é típica, né, de carga e ligar ele e descarregar e desligar, você medindo aquela curva, você caracteriza exatamente qual é a indutância do seu dispositivo. Então, você pode desenhar o circuito, vou pôr tantas pilhas, tal, um núcleo assim, assim. Confeccionou ele. Será que é assim que ele funciona mesmo? Será que ele está certo? Aí vai lá e mede. Então, o circuito é resistente, você precisa saber dele para você fazer a medida da indutância, por exemplo. O que mais tem aplicação é o circuito RLC, com corrente alternada. Ele pode ser usado como um filtro de frequência. Mas isso aí a gente vai discutir mais pra frente. Vou pensar nesse negócio das tubinhas. Tá? Tá bom, pessoal. Obrigado. Tinha alguém que me perguntou a respeito da prova? Me perguntou por e-mail. Não lembro se ela está na sala ou não. Eu vou corrigir a sua prova. Estou aqui, professor. Obrigada, agradeço mesmo, tá? Tá bom. Tranquilo. Ok, obrigada, tá? Boa noite. Obrigado pela Boa aula. noite. Obrigado a vocês pela atenção. Espero que tenham gostado. Abraço, pessoal.